Então vamos ver nesse vídeo como a gente realiza a leitura do paquímetro em polegadas. Começando então, a gente precisa observar os valores dos traços nas duas escalas do paquímetro, escala fixa e escala móvel, certo? É a mesma regra que a gente seguia para fazer leitura em milímetros. Aqui eu já circulei para vocês a posição das escalas em polegadas no paquímetro. Então, tanto a escala fixa quanto a escala móvel em polegadas ficam na parte superior do paquímetro, certo? Vamos começar então pela escala fixa. Como é feita essa divisão de traços na escala fixa? Primeiramente, ela é dividida em polegadas inteiras, então vai de 0, 1 polegada inteira, mais para frente tem 2, 3 polegadas e assim por diante. Quando a gente divide por 2 uma polegada inteira, a gente tem meia polegada. Quando a gente divide cada metade dessa polegada por 2, a gente tem os quartos de polegada. Quando a gente divide cada quarto por 2, nós temos os oitavos de polegada. Quando a gente divide cada oitavo por 2, a gente tem os 16avos de polegada. E assim por diante. Essa interpretação das divisões, vocês já estudaram, eu já passei exercícios para vocês em sala de aula, já até deixei uma folha com cada um, que tem essa escala de polegadas e vocês já preencheram. Então, é assim que funciona a escala fixa do paquímetro em polegadas, certo? Dessa mesma maneira, a gente começa sempre vendo as polegadas inteiras e vai dividindo por 2, vai analisando as frações até chegar na menor divisão da escala, que nesse caso aqui do exemplo, a menor divisão da minha escala é 1/16avos de polegada. Isso quer dizer o quê? Que cada um desses tracinhos vale 1/16avos de polegada, certo? Então, a parte da escala fixa, vocês já viram, é só consultar aquela folha que eu deixei com vocês se tiver qualquer dúvida. Vamos analisar agora a escala móvel, o nônio, em polegadas. No cantinho da escala móvel, sempre vai ficar a resolução do paquímetro. A resolução é a menor medida que esse paquímetro consegue realizar. No caso aqui do exemplo, é 1/128, certo? Isso significa o quê, então? Nos traços que dividem a escala móvel, cada um desses tracinhos vale 1/128avos de polegada. Então, a gente começa 0, primeiro tracinho é 1/128, segundo traço 2/128, terceiro traço 3/128 e assim por diante, até o último traço que vale 8/128avos de polegada. Então, é assim que a gente faz a leitura da escala móvel, certo? Então, vamos pegar um exemplo de uma leitura de uma medida aqui no paquímetro para a gente analisar. Primeiro passo para a gente fazer leitura em polegada é analisar a posição do 0 da escala móvel, da mesma forma que a gente fazia para ler em milímetros também. O que a gente tem que analisar primeiro? Se o 0 da escala móvel já ultrapassou uma polegada inteira, ou mais de uma polegada. No caso desse exemplo, a posição do 0 da escala móvel está aqui e uma polegada inteira está lá na frente. Isso quer dizer que essa minha leitura ainda não ultrapassou uma polegada inteira. Então, eu só tenho frações de polegada, não vou ter uma polegada inteira, certo? Então, essa é a primeira coisa a ser observada. O segundo passo agora é contar quantos traços da escala móvel esse meu 0 da escala fixa já ultrapassou. Então, o 0 está nessa posição e a gente vai contar quantos tracinhos da escala móvel ele já andou. Então, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ultrapassou o 11º tracinho e não chegou no próximo ainda.
Como a gente já viu lá nas divisões da escala fixa, que a menor divisão vale 1/16, isso quer dizer o quê? Que cada tracinho desse vale 1/16. Para quem ainda tem dificuldade para identificar aonde que é um oitavo, aonde que é um quarto, vai contando pela menor divisão. Então, se o meu zero andou 11 traços, significa que ele parou no 11/16 de polegada. Então, a leitura do meu zero em relação à escala fixa vai ser 11/16, certo? Então, guarda esse valor e vamos para o próximo passo. O terceiro passo é fazer a leitura do nônio. Então, vamos ler agora a resolução desse paquímetro. Para fazer a leitura do nônio em polegadas, é a mesma coisa que a gente fazia para ler o nônio em milímetros. A gente vai observar qual tracinho do nônio está perfeitamente alinhado com a escala fixa, certo? Nesse meu caso aqui do exemplo, é o segundo traço do nônio que está alinhado, certo? Isso quer dizer o quê? Se a gente sabe que a resolução desse paquímetro vale 1/128, cada tracinho vale 1/128, qual é a leitura desse nônio? 2/128, certo? Por quê? Porque é o segundo tracinho do nônio que está alinhado. Então, o segundo traço vale 2/128, ok? Guardem esse valor também. Então, a gente já fez a leitura da escala fixa e fizemos a leitura do nônio. O quarto passo é somar os valores encontrados na escala fixa com o valor encontrado no nônio. Então, a gente vai somar 11/16 mais 2/128, certo? Agora, vem a observação mais importante. Para a gente fazer soma de fração, obrigatoriamente, os denominadores têm que ser iguais. Denominador é o número que fica embaixo da fração, certo? E como no nosso caso de leitura em polegada, os denominadores são diferentes, um é 16 e o outro é 128, a gente vai ter que seguir umas regrinhas para fazer o MMC, tirar o MMC, que é o mínimo múltiplo comum. Vocês já viram isso na escola, mas como eu sei que a gente acaba esquecendo, vou fazer uma revisão sobre como a gente tira o MMC, certo? O propósito do MMC é deixar os denominadores com números iguais. Então, a gente tem que transformar esses números debaixo da fração em números iguais para a gente conseguir somar e saber a nossa leitura em polegada, certo? Então, no próximo vídeo, eu vou explicar melhor como tirar o MMC.